A gente vai repercutir essa expectativa para essa decisão do Federal Reserve hoje. Para isso, a gente conversa agora com o estrategista da Victrix Capital, o José Vitor Cassiolato, que já está aqui comigo. José Vitor, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e bom dia a todos que nos ouvem. Meu querido, bom, vamos lá, né? Já está dado como certo esse corte para hoje, né? 0,25%. Eu acho que se não houver o corte, aí sim, isso será uma grande surpresa para o mercado. O que exatamente pode confirmar esse corte pelo Federal Reserve, mesmo com a inflação ainda não estando seguramente na meta agora nos Estados Unidos e com muita incerteza dessa condução inflacionária por lá, porque todos os relatos que a gente tem, apesar do apagão de dados, todos os relatos que a gente tem é de que realmente os preços nos Estados Unidos estão cada vez mais pesados diante da questão do tarifaço, e isso, obviamente, tem um impacto inflacionário. Então, à primeira vista, o Fed hoje consegue manter essa trajetória de cortes e baseado em quê, José Vitor? Débora, acho que esse ponto que você trouxe é um ponto que, à primeira vista, sim, traz um questionamento na cabeça de muitos investidores. Ainda mais de nós aqui no Brasil, né, onde a gente vê, por exemplo, essa semana a projeção do Focus, já com a expectativa de inflação para esse ano bem próxima de 4,5, 4,56, que seria dentro, né, a partir de 4,50 seria dentro da meta do Banco Central. E lá nos Estados Unidos, nesse momento, né, de escassez de dados por conta do government shutdown, a gente ainda tem o dado do CPI de inflação que saiu, né, referente a setembro, indicando uma alta de 0,3 no mês, que fecharia 3% nos últimos 12 meses. Bem longe, né, da meta de 2% da autoridade monetária. Então, o que explica, né, esse consenso em torno do corte? Acho que é muito importante a gente considerar aqui de onde nós viemos, né? Então, aquele gráfico que você estava abordando, acho que ele mostrou muito bem a trajetória da política monetária, que passa, né, no período pós-pandemia, a uma instância super restritiva para conter, né, o processo inflacionário que havia sido criado ali. E depois de um começo no corte dos gastos, que a gente começa a ver ali depois na segunda metade de 2024, o mercado de trabalho ainda se mostra muito forte nos Estados Unidos, a economia ainda se mostra muito resiliente, e o Powell fala, poxa, peraí, se a gente continuar cortando juros, eu corro o risco de, já de um patamar de juros muito alto, ter que começar a subir novamente. E a gente passa por esse período de pausa, até setembro, né, desse ano, mês passado, quando o Fed volta a cortar os juros em 4,25 por razões que vieram à tona, até de forma meio atrasada, foi discutido pelo mercado, mas aquelas revisões relacionadas ao mercado de trabalho americano que mostraram que, na verdade, o mercado de trabalho tinha mais fragilidades do que se imaginava anteriormente. Então, o pano de fundo aqui tem um pouco dos dados de inflação que vieram melhorando nos Estados Unidos em relação às expectativas. Esse 0,3 e esse 3% é um pouquinho abaixo da expectativa que o mercado tinha, mas como um corte de juros no suporte de um mercado de trabalho que se vê mais fragilizado. Eu diria que esse consenso está em torno desse ponto, Débora. José Vitor, a gente tem algumas análises também mostrando que esse corte agora evitaria a necessidade de uma redução mais forte em dezembro. Faz sentido essa leitura? O Fed poderia estar tentando hoje suavizar essa aterrissagem da economia? Faz sentido. No que a gente pensa em política monetária, é curioso que é um exercício de sempre olhar para o futuro, né? Então, o que a gente vê com muita clareza é que as decisões de política monetária, elas impactam o mercado no dia. Como você bem disse, hoje esse é o dado mais esperado. Mas, efetivamente, na economia, os mecanismos de transmissão dessa política monetária, eles vão fazer efeito a partir de 4, 6 meses. Então, tudo o que a gente vai fazendo no final das contas, em termos de decisão da autoridade monetária, ele vai se somando. Então, pode ser um corte menor agora, um corte maior daqui em dezembro, como você colocou, mas, em geral, essas mudanças graduais, elas são as mais recomendadas.
A gente também tem o peso político, né, agora no Federal Reserve, porque a gente tem, ao mesmo tempo em que há essa expectativa, né, por corte de juros por um lado, há uma cobrança da Casa Branca, aliás, por juros mais baixos há muito tempo, como também a gente tem Trump criticando, né, de vez em sempre, não dá nem para dizer que é de vez em quando, é de vez em sempre, ele vem criticando o Jerome Powell, chamando ele de incompetente, enfim, retardatário, muito lento. Essa pressão pública pode influenciar, ou você ver algum tipo de possibilidade de influência de uma pressão pública política, literalmente, nas decisões de política monetária do Federal Reserve, ou a gente ainda consegue ter um Fed blindado dessas pressões da Casa Branca? Esse tema político ele tem ficado cada vez mais presente, não só, né, nas expectativas de economistas com relação à independência do Fed ou à dependência das decisões que ele toma, mas também nos discursos nos esclarecimentos, né, que é feito pelo Powell em seguida, né? Então a pauta deixa de ser econômica e passa a ser cada vez mais política. O que eu acredito que seja interessante de nós falarmos sobre isso é, primeiro, entender qual que foi a decisão de política monetária da última reunião. Então, não foi uma decisão consensual. São 12 membros votantes e um membro votou pelo um corte adicional, corte de 0,5%. Pode ser uma perspectiva dele, mas, curiosamente, foi o membro apontado por Donald Trump. Então, a gente vê efetivamente essa discussão acontecendo na realidade, né? Então, não é uma discussão infundada. Essa reunião de hoje, especificamente, ela tem como pano de fundo alguns tópicos que são super importantes para o mercado. Esse da política, esse da interferência política nas decisões do Fed é sem dúvida nenhum um deles. Outro ponto super esperado são as decisões com relação ao quantitative tightening, que é uma outra ferramenta de gestão da política monetária que tem a ver com o tamanho do balanço do Fed. Então, além da decisão de juros, que a gente provavelmente vai ver esse corte de 0,25, esperado pelo mercado também, que o Fed ofereça algum alívio do ponto de vista de liquidez. É um ponto relativamente técnico, mas super importante do mercado americano. Ao longo dos últimos meses, setembro e outubro, a taxa efetiva do Fed ela tem subido no range entre 4 e 4,25. Então é de se esperar que a taxa efetiva fique em torno de 8 bips acima do piso, né, que era 4, então operando em torno de 4,08, e ela tem operado em torno de 4,12 já há bastante tempo, fazendo recordes, junto com os recordes do government shutdown. E isso acontece no mercado sinalizando uma falta de liquidez. E é bom a gente lembrar que o Banco Central americano, ele é, em última instância, o banco dos bancos. Então, além da garantia da inflação, além da garantia do emprego, né, essas metas formais, ele tem que fazer com que o sistema financeiro como um todo tenha uma operação muito funcional. E essa alta aí apresentou uma preocupação com relação ao que está acontecendo do ponto de vista de liquidez. E aí a gente fala do quantitative tightening, que é a diferença do quantitative da crescimento do balanço do Fed, que ocorreu ali ao longo da pandemia, levando, né, até 2024 o balanço do Fed para próximo de 9 trilhões de dólares, representando 35% da economia americana, e vem sendo reduzido, ou seja, o Fed vem devolvendo títulos para o mercado e absorvendo a liquidez do mercado ao longo dos últimos meses. Isso aconteceu de forma ininterrupta, diferente da política de taxa de juros, retirando a liquidez da economia e devolvendo títulos para a economia, chegando agora próximo de 6,6 bilhões, mais perto de 25% do que é o tamanho da economia americana. Então, houve uma redução, essa redução tirou bastante a liquidez do mercado, e existe uma discussão, né, bem técnica, como eu falei, mas eu acho que é importante de a gente trazer aqui, que a gente deve ver, junto com essa decisão de corte de juros, uma decisão de redução do quantitative tightening, e talvez a implementação de outras operações temporárias
para que a liquidez do mercado ela continue estável, né? Então, Uhum, acho que isso daí também é um ponto super esperado pelo mercado. uhum. Então, olha só, Débora, a gente falou aqui nessa reunião já, né? É uma reunião que não tem dados o suficientes, Isso. porque a gente sabe que por conta do government shutdown, por exemplo, o payroll não está claro para a autoridade monetária. Então, aquela pilotar por instrumentos, os instrumentos não estão tão bons assim. A gente falou sobre a interferência política nessa decisão. E a gente está falando de uma decisão que não vai envolver só os juros, mas vai envolver também o próprio balanço do Fed, como isso vai acontecer daqui para frente. Essa convergência de fatores que trouxe muita atenção para a decisão Uhum. de hoje e que deve aí, né, na cabeça dos mercados mudar aí as expectativas de todos. Então, acho É. que esse é um ponto super importante aí para a gente acompanhar ao longo do dia. Eu acho que ainda tem mais um ponto aí que a gente pode agregar, né, nesses itens, que é o mercado de trabalho americano, que aliás foi um dos fatores que realmente ajudou ao corte que a gente teve passado, né? Ou seja, o Federal Reserve olhando muito mais para esse mercado de trabalho mais do que desacelerado e agora, de novo, aí bate na questão da operação sem nenhum instrumento agora, às cegas, para poder entender como está esse mercado de trabalho ou não. Haveria possibilidade, José, de o Federal Reserve começar a aceitar a trabalhar com uma realidade mais elevada de juros nos Estados Unidos, priorizando o mercado de trabalho? Essa expectativa de juros um pouco mais elevado por mais tempo, né? E principalmente se a gente for comparar aqui com a última década, né? Em que a gente viveu efetivamente um momento excepcional em termos de juros super baixos, taxas de juros reais negativas, juros muito próximos do zero. Isso efetivamente já mudou, né? A gente não só tem vivido com juros muito mais altos, mas a projeção para daqui 10 anos é ainda um juros acima de 4, né? Então, assim, o que para a gente traz aí corrobora com esse ponto que você colocou, de que muito provavelmente daqui em diante o mercado vai operar com um nível de juros muito maior do que o que a gente estava acostumado antes. Perfeito, eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos com José Vitor Cassiolato, estrategista da Victrix Capital, que estava aqui comigo, trazendo todas essas expectativas do mercado para a decisão do Federal Reserve hoje. Muito obrigado pela participação, meu querido. Até uma próxima, uma boa quarta-feira para você. Obrigado, como sempre, conosco. Até mais.